O milionário Gabriel chegou ao evento com seu semblante frio, habituado a viver cercado de luxo. Seu olhar distante passava por tudo sem realmente enxergar ninguém ao redor. Quando entrou no salão elegante, avistou uma jovem ajoelhada limpando o chão. Ele acreditou por um instante que ela fosse uma convidada especial que havia caído. Só depois percebeu que se tratava de uma funcionária trabalhando discretamente. Essa confusão simples aproximaria dois mundos completamente diferentes. Um encontro capaz de transformar o destino de ambos sem que imaginassem. Rebeca tinha apenas 23 anos, se carregava uma pureza que impressionava quem a conhecia. Seus olhos castanhos mantinham um brilho de esperança, mesmo com tantas dificuldades. Ela havia atravessado as ruas da periferia sob chuva forte, protegendo seus cadernos. O casaco fino não impedia o frio de alcançar seu corpo cansado pela rotina pesada. Mesmo assim, sua determinação seguia firme, guiando cada passo que dava. Seus sonhos eram grandes demais para caber no pouco que possuía, e seu coração nunca deixou de acreditar que dias melhores chegariam. Suas mãos mostravam o quanto trabalhava, sempre marcadas por produtos de limpeza. As unhas eram curtas, sem esmalte, resultado de uma vida prática e apertada. Ela dividia o tempo entre o salão de beleza da mãe e pequenos serviços de faxina. Além disso, enfrentava noites longas estudando administração na faculdade. Era uma rotina exaustiva que quase não deixava espaço para a própria vida. Namoro, descanso ou lazer não entravam em sua lista de prioridades. Sua inocência vinha não só da juventude, mas da crença sincera na justiça do esforço. Enquanto Rebeca lutava para seguir em frente, Gabriel despertava sozinho em sua cobertura. Ele vivia rodeado de luxo, mas mergulhado em uma solidão silenciosa. A cama enorme e o apartamento impecável só reforçavam seu vazio interior. Um jornal ao lado exibia sua foto acompanhada de uma manchete sobre seu divórcio. O término havia abalado sua vida pessoal e afetado até o mercado financeiro. O reflexo no espelho mostrava um homem cansado, marcado por decepções profundas. O brilho nos olhos que o definia no passado parecia ter desaparecido por completo. A traição da ex-esposa e do melhor amigo havia destruído sua confiança. Desde então, Gabriel evitava qualquer envolvimento emocional mais sério. Seus relacionamentos se resumiam a compromissos profissionais e distrações passageiras. Seu coração, antes vibrante, agora era um campo fechado e desconfiado. Nem mesmo o sucesso de sua empresa conseguia preencher o vazio emocional. Ele construíra um império, mas não encontrava descanso nem alegria genuína. E naquela noite, sem saber, sua vida cruzaria com a de alguém totalmente diferente. Na mansão de Gabriel, o assistente Anderson avisou sobre a agenda cheia do dia. O milionário ajustou a gravata italiana, como fazia todas as manhãs. Por fora, ele parecia impecável, seguro no controle de tudo. Por dentro, carregava o peso de um homem que não confiava mais em ninguém. Era conhecido por decisões firmes e pela habilidade de liderar grandes projetos. Mas ninguém imaginava que suas noites eram marcadas por remédios para dormir. Sorrisos verdadeiros haviam se tornado raros desde a traição que o destruiu. Gabriel construiu um império tecnológico respeitado em todo o país. Fechava contratos milionários e movimentava cifras que assustavam investidores. Mesmo assim, aquele sucesso todo parecia perder o sentido com o passar do tempo. A solidão ocupava cada espaço deixado pela queda da sua vida familiar. Ele se dedicava ao trabalho para não enfrentar seu próprio vazio. O homem poderoso do mercado escondia fragilidades profundas que nunca mostrava. Vivendo assim, não percebia o quanto a vida o estava deixando frio e distante. Enquanto isso, Rebeca corria para tentar controlar a água das goteiras do salão. O prédio antigo sofria com infiltrações sempre que a chuva apertava. Ela e a mãe faziam o possível para manter o pequeno negócio funcionando. O salão era simples, mas representava o sustento da família há muitos anos. Cada toalha torcida e cada balde cheio simbolizavam uma luta diária. Mesmo diante da precariedade, Rebeca mantinha a esperança firme dentro do peito. Sabia que estudar e trabalhar eram as únicas formas de transformar sua realidade. Mãe, precisamos consertar essas telhas antes que o frio piore, disse Rebeca. A preocupação em sua voz deixava claro o peso que carregava tão jovem. Ela sabia que o inverno traria mais problemas e mais gastos inesperados.
Mesmo cansada, continuava organizada e determinada a resolver tudo. Era assim que conduzia a vida, com responsabilidade e coragem. Apesar de tantos desafios, ela não se permitia desanimar. A força que possuía vinha das dificuldades que enfrentava todos os dias. Rebeca sonhava em se formar e dar uma vida melhor à mãe. O curso de administração era um investimento feito com muito sacrifício. Cada mensalidade paga representava horas extras, faxinas e noites sem dormir. Ainda assim, ela encarava tudo com humildade e gratidão. Sabia que poucas pessoas em sua situação conseguiam chegar tão longe. A jovem carregava uma fé enorme de que seu esforço seria recompensado. E não imaginava que seu caminho estava prestes a cruzar com o de Gabriel. Naquele mesmo dia, Gabriel deixou a cobertura e seguiu para uma sequência de reuniões. O carro de luxo cortava a cidade enquanto ele analisava relatórios no tablet. Tentava se concentrar nos números, mas sua mente insistia em voltar ao passado. Lembranças do casamento destruído ainda o deixavam irritado e desconfortável. Sua rotina impecável não conseguia esconder o peso do que ele havia vivido. Mesmo cercado por tecnologia moderna, sentia-se preso a emoções antigas. Era como se nada do que conquistou pudesse preencher o buraco deixado pela traição. Enquanto o milionário tentava manter a imagem de controle, Rebeca iniciava outro dia corrido. Ela limpava o salão da mãe com rapidez, preparando o ambiente para as clientes. O cheiro de produtos de limpeza misturado ao perfume barato preenchia o pequeno espaço. Apesar do cansaço acumulado, a jovem mantinha um sorriso leve no rosto. Sabia que cada esforço representava um passo rumo ao futuro que sonhava, e sua dedicação chamava a atenção de todos que frequentavam o local. Rebeca era o tipo de pessoa que iluminava um ambiente com sua simplicidade. Seu dia não terminava ali, pois ainda precisava ir trabalhar na casa de uma cliente fixa. Era um daqueles bicos que garantiam parte da mensalidade da faculdade. Ela colocava o uniforme simples, prendia o cabelo e respirava fundo. O ônibus lotado fazia o trajeto parecer mais longo do que realmente era. Mesmo assim, Rebeca aproveitava aqueles minutos para estudar as anotações. Cada página representava uma chance de vencer as estatísticas da periferia. Ela queria provar que esforço e honestidade ainda podiam abrir portas. Do outro lado da cidade, Gabriel encerrava uma reunião tensa com investidores. Ele saiu do prédio irritado, incomodado com cobranças e decisões difíceis. Seu semblante sério deixava claro que nada do que ouviu havia sido agradável. Mesmo acostumado à pressão, sentia que algo dentro dele estava mudando. Já não tinha a mesma paciência para discussões intermináveis sobre lucros. Havia um incômodo profundo que parecia crescer dia após dia, como se parte de sua vida estivesse pedindo uma mudança urgente. Naquela tarde, ambos seguiam seus caminhos sem imaginar o que os aguardava. A cidade enorme parecia separar suas realidades com quilômetros de distância. Rebeca carregava um balde e uma bolsa velha com seus materiais de trabalho. Gabriel atravessava portas automáticas acompanhado de segurança e assessores. E, mesmo vivendo universos tão diferentes, estavam prestes a entrar na mesma história. O destino, silencioso, organizava tudo para que seus mundos finalmente se tocassem. A vida deles estava a um passo de mudar para sempre, embora nenhum dos dois soubesse. No início da noite, Rebeca seguiu para o último trabalho do dia, já exausta. Era um evento importante em um salão sofisticado, onde faria a limpeza inicial. Ela chegou discreta, com o uniforme simples e os cabelos presos apressadamente. Carregava seus materiais com cuidado, tentando não chamar a atenção de ninguém. Mesmo cansada, mantinha a postura educada e dedicada, como sempre fazia. Não imaginava que aquele lugar reunia pessoas muito além de sua realidade. E entre elas estava justamente o homem que mudaria sua história. Gabriel chegou ao mesmo salão pouco depois, cercado de convidados importantes. Seu semblante era sério, mantendo a frieza que protegia emocionalmente. Ele cumprimentava alguns empresários, mas sua mente parecia distante dali. Os flashes das câmeras e o brilho do ambiente não o impressionavam mais. Cada evento social se tornará apenas uma obrigação de negócios. Ele observava tudo com um olhar que misturava tédio e indiferença. E foi nesse estado que seus olhos cruzaram uma cena inesperada no chão. A poucos metros de distância, Rebeca estava ajoelhada limpando uma mancha recente. Ela trabalhava com rapidez,
tentando evitar que alguém escorregasse no local. A postura humilde e concentrada chamou a atenção do milionário. Por um instante, ele imaginou que uma convidada tivesse caído no chão. Seu instinto fez dar um passo à frente para ajudar aquela mulher desconhecida. Mas, ao notar o balde e o pano em suas mãos, percebeu que havia se enganado. E aquele pequeno equívoco fez o coração dele reagir de um jeito estranho. Gabriel ficou observando a jovem com curiosidade incomum, algo raro para ele. Havia algo no jeito dela que não combinava com o uniforme simples que vestia. Os movimentos delicados, a postura tranquila e os olhos concentrados chamavam atenção. Era como se aquela garota carregasse uma luz diferente em meio ao luxo artificial. Ele sentia uma pontada de interesse que não sabia explicar direito. Era uma sensação que não experimentava há muito tempo. E isso deixou desconfortável, porém intrigado. Rebeca terminou o serviço e se levantou rapidamente, ajeitando o uniforme. Quando ergueu o olhar, encontrou Gabriel observando cada detalhe dela. Por um segundo, ambos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. Ela não reconheceu o homem famoso, mas sentiu algo estranho no ar. Ele, por sua vez, percebeu uma simplicidade que não encontrava há anos. Ali, diante de todos, dois mundos opostos se olharam pela primeira vez. E aquele instante silencioso seria apenas o começo de uma história que mudaria tudo. Depois daquele breve olhar, Rebeca desviou o rosto, sem entender a atenção recebida. Ela caminhou até um canto do salão, tentando continuar o trabalho sem distrações. Seu coração batia mais rápido, embora não soubesse explicar o motivo. Era apenas mais um evento, mais um serviço, mais um fim de noite cansativo. Mesmo assim, algo naquela troca silenciosa havia mexido com ela. Tentou ignorar a sensação estranha que percorreu seu peito. Preferiu acreditar que era só o cansaço acumulado do dia intenso. Gabriel, porém, não conseguiu tirar Rebeca da cabeça tão facilmente. Tentou retomar conversas com outros empresários, mas sua atenção falhava. O olhar da jovem, simples e sincero, contrastava com tudo ao redor. Talvez fosse isso que deixava tão incomodado e curioso ao mesmo tempo. Era raro que alguém o impactasse sem sequer dizer uma palavra. Ele se pegou observando o salão, procurando novamente a figura dela. E isso o surpreendeu, pois não costumava se interessar por estranhos. Enquanto organizava alguns utensílios, Rebeca percebeu que alguém se aproximava. Ela ergueu os olhos e viu Gabriel parado à sua frente, agora bem perto. O coração dela acelerou, mas manteve a postura profissional. Ele cumprimentou com um leve gesto, ainda sem saber como iniciar a conversa. Rebeca respondeu educadamente, tentando não demonstrar nervosismo. Apesar do silêncio, havia um clima diferente entre eles. Era como se ambos tentassem compreender o motivo daquela aproximação inesperada. Gabriel perguntou se estava tudo bem com ela, ainda lembrando do mal-entendido inicial. Sua voz saiu mais suave do que ele imaginava, quase como um gesto involuntário. Rebeca afirmou que sim, explicando rapidamente que só fazia a limpeza do evento. O milionário notou o cuidado nas palavras dela e a forma calma de responder. Ele sentiu um leve desconforto por tê-la confundido antes, achando que era convidada. A gentileza dela, mesmo sem motivo, tocou algo esquecido dentro dele. Era uma sensação leve, mas genuína, que estranhamente o acalmava. Antes que a conversa pudesse continuar, um funcionário chamou Rebeca para outra tarefa. Ela pediu licença e se afastou rapidamente, deixando Gabriel parado por alguns segundos. Ele acompanhou com o olhar, percebendo que não queria que o momento terminasse ali. Era absurdo para ele sentir algo tão repentino, ainda mais por alguém desconhecida. Mas havia algo naquela jovem que rompia a frieza que ele carregava há meses. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de entender alguém além dos negócios. E, sem saber, estava apenas começando uma conexão que mudaria tudo. Rebeca continuou trabalhando no salão, mas sua mente insistia em voltar ao encontro. Ela tentava ignorar a sensação estranha deixada pelo olhar de Gabriel. Não fazia sentido que alguém tão distante de sua realidade a notasse. Mesmo assim, a lembrança do rosto dele surgia repetidas vezes em seus pensamentos. Ela tentou se concentrar, limpando mesas e organizando cadeiras com rapidez. Era um esforço para manter o foco no trabalho e evitar confusões emocionais.
Mas por dentro, algo nela já começava a mudar sem aviso. Gabriel, do outro lado do salão, tentava retomar as conversas importantes. Porém, sua mente teimava em revisitar cada detalhe da breve interação com a jovem. Não entendia por que aquilo afetava tanto, e isso deixava inquieto. Ele se considerava um homem racional e pouco impressionável. Mas Rebeca parecia ter quebrado essa barreira sem qualquer intenção. Era diferente de todas as mulheres que cruzaram seu caminho nos últimos anos. Havia nela um brilho simples, sem filtros, que o intrigava profundamente. Depois de alguns minutos, Gabriel se afastou da roda de empresários. Precisava respirar um pouco e organizar seus pensamentos confusos. Caminhou até uma área mais tranquila do salão e encostou-se em uma parede. O silêncio ao redor permitiu que ele encarasse suas próprias emoções. Sentia curiosidade, interesse e uma estranha sensação de paz ao lembrar dela. Era algo leve, mas poderoso, que ele não sentia desde antes do divórcio. E reconhecer isso deixava ainda mais abalado. Enquanto Gabriel tentava se recompor, Rebeca recebeu uma nova tarefa da coordenadora. Ela precisava recolher copos usados perto do local onde o milionário estava. A jovem respirou fundo, torcendo para que ele não estivesse mais ali. Mas ao se aproximar, viu que Gabriel permanecia parado, ainda pensativo. Os olhos dele se ergueram no mesmo instante em que ela passou por perto. O breve encontro de olhares fez seu coração tremer de novo. Era como se a presença dele provocasse emoções que ela não sabia administrar. Gabriel, então, tomou uma atitude que nem ele mesmo esperava. Chamou Rebeca pelo uniforme, perguntando se poderia falar com ela depois do evento. A jovem ficou surpresa, sem entender por que um homem tão importante queria conversar. Mesmo confusa, respondeu educadamente que estaria disponível ao final do expediente. Gabriel agradeceu com um gesto discreto, sem desviar o olhar dela. Era como se aquele simples acordo desse início a algo maior que ambos imaginavam. E o destino, silencioso, avançava mais um passo na direção dos dois. A movimentação dentro da loja cresceu de forma inesperada. Clientes entravam e saíam comentando sobre o que tinham acabado de ouvir. A história da mulher que começou vendendo flores nas ruas, lutando para sustentar a filha, e que agora comandava, silenciosamente, uma das redes de comércio mais respeitadas do bairro. Marta, visivelmente desconfortável com tanta atenção, tentava continuar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar de todos agora era diferente, e ela sentia isso como um peso e um orgulho ao mesmo tempo. O empresário, ainda perplexo, caminhava pela loja de maneira lenta, observando cada detalhe como se estivesse vendo aquele ambiente pela primeira vez. Ele analisava a disposição meticulosa dos produtos, a forma como os clientes eram atendidos, a organização impecável das equipes, e tudo isso tinha a assinatura de Marta. Ele percebeu, pela primeira vez, que aquele lugar só funcionava tão bem por causa dela. Isso o atingiu como uma verdade inegável. Simone, que acompanhava tudo à distância, se aproximou com uma expressão séria. Ela conhecia a trajetória de Marta melhor do que ninguém, embora já estivesse acostumada com as conquistas silenciosas da amiga. Ver aquilo ganhar proporções tão grandes mexia com ela. Ela cruzou os braços e respirou fundo antes de falar. Era como se, naquele instante, a história que sempre pertencera apenas às duas estivesse finalmente sendo revelada ao mundo. Enquanto isso, a filha de Marta observava a mãe com um brilho especial no olhar. Era a primeira vez que via alguém reconhecer, de forma pública e direta, a grandeza que ela sempre soube que a mãe carregava. Para a menina, Marta nunca foi só mais uma funcionária. Ela era uma guerreira, uma arquiteta do próprio destino, alguém que construiu tudo com as mãos, e sem nunca desistir. O empresário respirou fundo e caminhou em direção a Marta com passos firmes, mas carregados de respeito. Ele não sabia exatamente o que dizer, porque qualquer frase pareceria pequena diante do que havia descoberto. Ele havia entrado naquele lugar com uma postura rígida, acreditando que compreendia tudo sobre aquele ambiente. Agora, estava diante de uma verdade que não tinha previsto e que o fez reconsiderar suas próprias convicções sobre liderança, mérito e reconhecimento. Quando finalmente parou diante dela, Marta levantou o rosto devagar. Não havia arrogância em sua expressão, apenas uma serenidade conquistada ao longo de anos de batalha.
O ar entre eles pareceu ficar mais pesado, como se cada pessoa ao redor estivesse esperando o que viria a seguir. Era o tipo de silêncio que precede uma mudança, uma virada de página inevitável. Por um breve momento, ele apenas a observou. O jeito que falava com os clientes, a postura firme, o cuidado a orientar a equipe. Sua percepção estava completamente transformada. O homem que inicialmente acreditou estar diante de alguém comum agora via claramente a força, a visão e a inteligência que sustentavam aquela mulher. E foi então que ele entendeu. Nada do que tinha planejado para aquela visita faria mais sentido dali em diante. Marta não era só alguém que trabalhava ali. Ela era, de fato, a razão de tudo funcionar. O clima na loja parecia suspenso no ar quando o empresário finalmente abriu a boca para falar. Mas, antes que qualquer palavra saísse, ele foi interrompido por uma funcionária que se aproximou com passos apressados. Ela carregava nas mãos um envelope pálido, marcado com o nome da empresa matriz. A moça hesitou ao perceber a tensão do momento, mas, ainda assim, entregou o envelope diretamente a Marta, como sempre fazia. Era assim que ela conduzia tudo, com naturalidade, mesmo quando o mundo ao redor parecia mudar de cor. Marta recebeu o envelope com a calma de quem estava acostumada a resolver problemas grandes sem dramatizar. Ela abriu o lacre com cuidado e analisou os papéis no interior. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, e uma expressão contida tomou conta de seu rosto, uma mistura de decisão e preocupação. A reação dela chamou imediatamente a atenção do empresário, que inclinou um pouco a cabeça, tentando entender o que estava diante dela. Até aquele momento, ele ainda carregava a intenção de questioná-la, de perguntar por que ela não havia mencionado sua verdadeira posição, de tentar retomar o controle da situação. Mas aquilo mudou no instante em que viu o semblante dela. Ele percebeu que havia algo maior acontecendo, algo que, de alguma forma, também envolvia o futuro daquela rede de lojas. Simone, que observava à distância, percebeu a mudança no ar. Aproximou-se devagar, tentando ler os sinais no rosto da amiga. A filha de Marta, percebendo que algo sério estava acontecendo, segurou a mão da mãe com força, buscando conforto e clareza. Marta, no entanto, permaneceu firme, como sempre fazia quando tinha que enfrentar decisões difíceis. Ela respirou fundo antes de dobrar o papel e guardá-lo de volta no envelope. Não havia tempo para hesitações. Aquele documento trazia mudanças que afetariam não só a loja, mas toda a cadeia que dependia dela e de sua liderança silenciosa. O empresário sentiu a tensão se acumulando. Pela primeira vez, percebeu que aquele momento não era só sobre ele entender quem Marta era. Era sobre algo muito maior, algo que poderia redefinir o rumo de todo o negócio. Quando Marta finalmente falou, sua voz saiu firme, mas com uma sensibilidade que prendia a atenção de todos ao redor. Ela explicou que a matriz estava prestes a implementar uma mudança estrutural que atingiria todas as unidades, incluindo aquela. Alguns cargos seriam alterados, setores seriam reorganizados e a responsabilidade sobre a gestão passaria por uma transição delicada. Era uma notícia que qualquer pessoa poderia receber com medo, mas ela transmitiu com clareza e coragem. O empresário ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe como quem tenta montar um quebra-cabeça complexo. Ele começou a enxergar que o impacto daquela mudança seria gigantesco se não fosse conduzido por alguém com equilíbrio, estratégia e visão. E foi exatamente nesse instante que ele sentiu uma verdade incômoda emergir. A pessoa mais preparada para enfrentar essa transição era justamente quem ele havia subestimado poucas horas antes. Os funcionários ao redor murmuravam baixinho entre si, tentando entender o que aquilo significaria para suas rotinas, seus empregos, seus sonhos. Marta, mesmo pressionada por todas as direções, manteve a postura. Era assim que ela sempre enfrentava tudo, um passo por vez, mas sem jamais deixar de proteger quem estava sob sua liderança. O empresário deu um passo adiante, dessa vez sem arrogância, sem pressa e sem qualquer intenção de impor autoridade. Ele olhou para Marta com o respeito que ele mesmo nunca havia oferecido a ninguém em muito tempo. Naquele momento, ele entendeu que, se quisesse garantir que a empresa sobreviveria à mudança que estava prestes a acontecer, precisaria fazer algo que jamais imaginou naquele dia. E, enquanto o silêncio se instalava novamente entre eles, ele percebeu que estava diante da decisão mais importante daquela visita, talvez de toda a sua carreira.
O silêncio que pairava sobre a loja parecia pesar mais do que qualquer decisão corporativa. O empresário respirou fundo, como se buscasse dentro de si um resquício da segurança que sempre o guiara em reuniões importantes. Mas ali, diante de Marta, aquela confiança simplesmente não existia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o homem que ditava as regras. Era o homem que precisava entender o que estava acontecendo para não cometer um erro irreversível. Marta, percebendo que a equipe começava a ficar inquieta, pediu que todos voltassem às suas funções, garantindo que qualquer novidade seria compartilhada assim que houvesse clareza. A forma como ela conduziu a situação fez o empresário observá-la com ainda mais atenção. Havia algo nela que era diferente de qualquer líder que ele já havia encontrado, uma mistura de humanidade e firmeza que ele não sabia nem como classificar. Assim que a movimentação normal da loja retornou, ele se aproximou dela com cautela. Dessa vez, não havia traço de soberba em seu olhar, apenas uma curiosidade sincera, quase vulnerável. Ele queria entender como ela conseguia manter o controle mesmo diante de mudanças tão delicadas. Marta cruzou os braços, respirou fundo e se preparou para explicar tudo. Mas o que ele realmente queria ouvir não eram detalhes da empresa, era a história dela. Ele pediu, de um jeito inesperadamente gentil, que ela lhe contasse como havia chegado àquela posição. Marta hesitou por um instante, como se não soubesse por onde começar, mas o olhar atento dele lhe deu a coragem necessária. Falou sobre as madrugadas trabalhando dobrado, sobre as horas corridas entre cuidar da filha e resolver problemas da loja, sobre os anos em que ninguém acreditava que ela conseguiria subir de cargo, anos em que ela provou, silenciosamente, que competência não depende do sobrenome. A cada palavra, o empresário sentia algo dentro dele se desfazer. Aquela imagem rígida, quase cínica, que ele construíra ao longo dos últimos anos. A história dela o lembrava de quem ele tinha sido antes de se perder na corrida pelo poder e pela perfeição. Pela primeira vez desde o divórcio, ele se viu emocionalmente tocado por alguém que nem sequer tentava impressioná-lo. Quando Marta terminou, houve um instante de silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia parado. O empresário não encontrou resposta imediata. Apenas assentiu, com um respeito que ele mesmo não reconhecia em sua própria voz. Ele percebeu, com uma clareza cortante, que aquela mulher não apenas sustentava a loja, ela sustentava vidas, inclusive a própria, com uma força que ele nunca havia conseguido adquirir, apesar de todos os seus recursos. E foi nesse momento que um pensamento tomou forma em sua mente. Aquela não seria a última vez que os caminhos dele se cruzariam. Algo nele dizia que aquela história, iniciada por acaso, estava longe de terminar ali. Marta, por sua vez, não imaginava que aquele encontro, que começou como um constrangimento, estava prestes a transformar não apenas o futuro da empresa, mas o destino dos dois. O movimento da loja foi diminuindo à medida que a tarde avançava, e o sol já começava a descer atrás dos prédios, tingindo as fachadas com um brilho dourado. Marta organizava alguns documentos no balcão, tentando recuperar o foco depois de uma sequência de revelações inesperadas. Ao longe, ela conseguia ver sua filha brincando com duas vendedoras, completamente alheia ao peso das decisões que aguardavam a mãe. Aquele contraste, inocência e responsabilidade, era o que sempre a mantinha de pé. O empresário, que havia se afastado por alguns minutos para atender ligações urgentes, retornou com um semblante diferente. Ele trazia a expressão de alguém que finalmente enxergava o que precisava ser feito, como se as peças que faltavam para entender a situação houvessem se encaixado sem esforço. Caminhou até Marta com passos firmes, mas sem pressa, como quem respeita o espaço que está prestes a ocupar. Quando parou diante dela, seus olhos não carregavam mais distanciamento. Havia ali um convite para diálogo. Marta levantou o rosto e encontrou aquele olhar, tentando adivinhar o que ele tinha decidido. Não era alguém facilmente impressionável, mas, naquele instante, sentiu algo incomum: confiança. Antes que ela perguntasse qualquer coisa, ele começou a falar, explicando que havia entrado em contato com o conselho administrativo e solicitado que a transição anunciada pela matriz fosse revisada. Ele deixou claro que, diante do que viu na loja e do que ouviu sobre a gestão, não permitiria que decisões precipitadas colocassem em risco o trabalho de anos, principalmente o dela. As palavras o surpreenderam pelo próprio impacto. Ele estava acostumado a negociar contratos milionários, mas não a defender pessoas. E,
Ao fazer aquilo, percebeu que não estava apenas protegendo uma funcionária, estava reconhecendo a líder que ela era e que ninguém havia notado com a profundidade que ela merecia. Marta, por sua vez, sentiu o coração acelerar, não por gratidão, mas pela compreensão de que alguém, finalmente, estava enxergando seu valor além das paredes das responsabilidades diárias. O silêncio que veio depois foi interrompido pela filha de Marta, que correu até a mãe e a abraçou pela cintura. O empresário observou a cena com respeito silencioso, como se tivesse sido convidado a presenciar um momento que jamais deveria ser subestimado. Ele então deu um passo para trás, ajeitou a gravata e, com a honestidade que raramente permitia mostrar, disse que aquele encontro havia mudado algo nele e que esperava, sinceramente, que pudesse voltar ali não apenas como empresário, mas como alguém disposto a aprender. Marta não respondeu de imediato. Seu olhar se manteve firme, analisando cada nuance da situação. A vida nunca havia sido generosa com ela, e confiar não era algo que oferecia facilmente. Ainda assim, ela reconheceu a verdade por trás das palavras dele. Com uma leve inclinação da cabeça, agradeceu pela atitude e pela consideração que ele demonstrara, algo raro, principalmente vindo de alguém naquela posição. Não prometeu nada, não recusou nada. Apenas permitiu que aquele capítulo se encerrasse com transparência. Enquanto ele caminhava até a porta de saída, a equipe da loja observava com curiosidade contida. Era visível que algo extraordinário havia acontecido ali, algo que eles ainda não entendiam, mas que sabiam ser o tipo de mudança que não se esvai com o tempo. O empresário parou por um instante na porta, olhou novamente para Marta e sorriu de um jeito discreto, quase imperceptível, mas sincero. Depois saiu, deixando para trás um ambiente carregado de perguntas, esperança e novas possibilidades. E, no fundo do coração de Marta, mesmo que ela ainda não admitisse, nascia uma sensação diferente. Não dependência, não encantamento, mas a palavra mais perigosa e, ao mesmo tempo, mais luminosa que alguém como ela podia sentir: possibilidade. Porque, naquele dia, entre goteiras, papéis corporativos e olhares que se cruzaram no momento certo, dois mundos que jamais tocariam encontraram um motivo real para deixar portas entreabertas. Nada estava definido, nada estava garantido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro, de alguma forma silenciosa e inesperada, havia começado a mudar naquele exato instante.